Graça e paz, meus irmãos e irmãs e meus amigos. Hoje, dia 26, a nossa meditação é no livro do Gênesis, capítulo 21, versículos do 9 ao 13, que diz: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abrão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abrão: manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abrão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abrão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Muito bem, eu gostaria de falar sobre uma das maiores dores que um ser humano pode sentir, que é a dor de ser rejeitado. Sara, em um determinado momento, foi muito útil para Abrão, para Sara. Mas agora que Sara teve um filho, que Deus abriu o ventre de Sara, agora que Sara teve um menino, ela vê o seu filho brincando com Ismael, que era o filho de Agar. Agora é fácil rejeitá-la e rejeitar o seu filho. E, meus amigos e meus irmãos, essa situação que aconteceu com Agar, ela é corriqueira nas nossas vidas. Vez por outra, alguém é rejeitado. Vez por outra, alguém rejeita. E, na verdade, é provável que você que está ouvindo essa reflexão, em algum momento você foi rejeitado por alguém. Aqui, Agar está sendo rejeitada com o seu filho. E eles estão indo para o deserto, Agar e o seu filho Ismael. E no deserto, ela muito provavelmente deve ter feito muitas reflexões, como é de praxe todo ser humano em situações de dores, refletir sobre a vida, sobre as situações que viveu, sobre a dor de ser rejeitado. E ali, em suas meditações, certamente o coração de Agar estava sangrando por causa da situação que ela estava vivendo. E muitas vezes o nosso coração sangra quando somos rejeitados por alguém, quando somos tratados de forma inferior e humilhado por alguém. Mas eu quero dizer para você que, mesmo em situação de rejeição, é como diz lá em João capítulo 6 e versículo 37, que Jesus, ele nunca vai nos rejeitar. O homem pode rejeitar, um amigo pode rejeitar, um cônjuge pode rejeitar, uma amizade pode ser rejeitada, um pai pode rejeitar, mas o Senhor Jesus, ele nunca nos rejeitará. E ele diz isso lá em João capítulo 6 e versículo 37. Deus, ele sempre vai estar de braços abertos para te receber. Aqui Agar, ela está no deserto, ela está sofrendo, o coração está sangrando, e em um determinado momento, quando acabou a água, ela já tinha usado a pouca água que tinha no seu odre. A Bíblia diz que ela coloca o menino debaixo de um dos arbustos que estavam ali, e ela se afasta e ela se senta e ela fica ali distante. A Bíblia diz que ela fica distante um tiro de arco, porque ela dizia assim no coração:
eu não verei o menino morrer. Às vezes a gente pode olhar para os nossos sonhos e os nossos projetos e por causa da rejeição de alguém a gente pensar, o sonho morreu, o projeto morreu. Mas é justamente nesse momento que Deus ele se apresenta para virar a página e escrever uma nova história e uma história de vitória. É bem verdade que Ismael já tinha uma promessa de Deus. Deus já tinha falado com Abrão e dito a Abrão que ia fazer de Ismael uma grande nação. E existe inúmeras promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Se você está vivendo o luto de uma rejeição, se você está vivendo a amargura e se o seu coração está sangrando por causa de uma rejeição, eu quero dizer para você que nos braços de Jesus haverá uma página em branco para ser escrita uma história de sucesso. Que nos braços de Jesus Ele pode escrever uma história de sucesso. Não é porque você foi rejeitado ou rejeitada e porque você está no deserto e porque você está sem recursos, sem água, sem comida, que pode representar a escassez em que você pode estar vivendo no deserto. Isso não significa dizer que mais avante você não viverá dias de glória e de vitórias. Deus, ele pode assim fazer na sua vida. E com Agar foi dessa forma. Ela se distancia e ela diz: eu não verei o menino morrer. Os meus sonhos eu não consigo ver. E quando ela está sentada, a voz de Deus brada naquele momento e o Senhor fala com Agar e diz que Deus ouviu a voz do menino. E do céu um anjo vem e chama Agar e diz a Agar Agar, o que é que você tem, Agar? O que é que você tem? Esse o que é que você tem pode representar para as nossas vidas uma pergunta de Deus do tipo: por que você não olha para mim? Eu posso fazer, eu posso resolver, eu posso estancar o problema, eu posso sarar suas dores, o seu coração, e a partir dessa rejeição eu posso escrever uma nova história da sua vida, né? E Agar olha e a voz de Deus diz: não tenha medo, louvado seja Deus. Então, para aqueles que viveram ou que vivem ou que viverão uma situação de rejeição, a palavra de Deus para a sua vida é: não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí é onde está. E aí quando ela se coloca de pé e ela se levanta e ela vai onde está o menino, pega pela mão e ela vê ali um poço cheio de água, uma fonte, louvado seja Deus. E mais uma vez a voz de Deus brada ali naquele lugar e diz: farei dele um grande povo, farei dele uma grande nação. É que Deus, ele é especialista em fazer milagres no deserto. O fato de você estar vivendo um deserto de rejeição, isso não significa dizer que Deus ele não é com você, ou que Deus não tem visto, ou que não... Isso não abre espaços para você ter um entendimento que Deus ele o abandonou. Muito pelo contrário, Deus fará um grande milagre no deserto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, no nome de Jesus.